Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Mais uma vez nós estamos alegres de estar aqui para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2023, que tem esse tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. E já chegamos na lição de número 9, irmãos. Uma lição muito importante, porque fala do avivamento pentecostal no Brasil. Você pode então acompanhar aí na tela a nossa capa, né, tratando sobre isso. Colocamos mais ou menos a mesma imagem que está na nossa revista, sendo que acrescentamos aí então os dois símbolos, né, do Espírito Santo, que é o fogo e também a pomba, né, para representar o Espírito Santo. Meus amados, o nosso texto áureo nos diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Nossa verdade prática diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo, que é exatamente o clamor que a igreja deve fazer e faz. Porque existe aqueles remanescentes que realmente clamam, pedem a Deus para que este avivamento seja real. Então, aviva, ó Senhor, a tua obra. Este é o clamor da igreja, não é? Meus queridos, eu quero apresentar para vocês também o nosso gráfico esboço, que você já pode acompanhar aí na tela, tá bom? Então, o nosso gráfico esboço, ele está baseado nos 3 pontos, né? O movimento de Atos se repete no Brasil, Pentecoste entre os salvos, plenitude do Espírito Santo, chamados por Deus. Tópico 2, o nascimento de um novo movimento, pregação do movimento pentecostal, crescimento e perseguição, curas divinas. E o tópico 3, que tem esse tema aí, a expansão do movimento pentecostal, um modelo centrífugo e um crescimento acentuado. Eu gostaria de, antes, esclarecer para os irmãos o seguinte: nós vamos falar desse primeiro tópico, desse primeiro ponto, e o segundo ponto também, usando esse modelo aí, que você já conhece, que são os nossos gráficos, né, slides. Mas nós vamos também, no segundo ponto, fazer um apanhado geral, porque no segundo ponto, que é o nascimento de um novo movimento, está falando sobre como esse movimento chegou aqui, quem foram as pessoas que Deus usou para que esse movimento chegasse até nós nos dias de hoje, tá bom? Então, são slides, são gráficos que criamos, né? Não achei nenhum similar ainda que contasse mais ou menos a história dos pioneiros, e isso é muito importante, tanto para esse momento quanto para quando chegarmos no aniversário, né, da Assembleia de Deus no Brasil. O professor, qualquer um que ministra, pode utilizar esse material também para ministrar na sua classe, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, dando continuidade aqui à nossa aula. O movimento de Atos se repete no Brasil, que é o tópico primeiro, né? E aqui ele faz uma alusão ao que Paulo fala lá em Atos 19, 2, quando ele faz uma pergunta para os discípulos de Éfeso, quando ele chega lá, né, para evangelizar, e ele pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram, né? E aqui o nosso comentarista, ele reformula a pergunta dizendo o seguinte: tendo crido, recebeste o Espírito Santo, né? Ou então, já recebeste o Espírito Santo depois que creste? Então, aqui a ideia é mostrar que o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à experiência da salvação. Recebemos sim o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz esse convencimento. Então é claro que
o novo nascimento é um novo nascimento do Espírito, né? O Espírito Santo faz esse processo em nós. Mas é bem verdade que o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência posterior à experiência da salvação, né? É claro que essa experiência pode vir também no mesmo instante em que a pessoa está aceitando a Cristo, porque já houveram casos assim de pessoas que, ao aceitarem a Jesus, né, ao se converterem, ao receberem Jesus em seus corações, eles também foram batizados naquela hora ali, tá bom? Então isso é muito importante, irmãos, nós colocarmos isso aqui em evidência. Também há algo muito importante que nós podemos dizer a respeito desse ponto aqui, quando ele fala do movimento de Atos que se repete no Brasil. É importante que se diga que de Atos até o século XX, digamos assim, houve um lapso, houve um espaço muito grande em que o Espírito Santo não estava agindo nos moldes de Pentecostes, com pessoas falando em línguas, né? Nós já escrevemos várias vezes sobre isso daí, questionando isso, porque de fato houve um esfriamento. Esse esfriamento não foi por causa do Espírito Santo, mas sim por nossa causa, né? Pelo fato de que nós deixamos esfriar o Espírito, porque a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito, e o Espírito, por causa das ações humanas, ele acabou sendo apagado nesse sentido, né? De não ter mais aquela mesma ação que houve no Pentecoste. Lembrando, irmãos, que o que aconteceu no Pentecostes, nós colocamos aqui como um comentário extra, é um movimento singular, é um movimento único, não aconteceu jamais igual no Pentecostes, mas também é um movimento aonde o Espírito Santo inaugurou, digamos assim, a era do Espírito Santo na igreja. Então, já estudamos sobre isso, né? Se antes o Espírito Santo agia em pequenas porções no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento nós temos o derramar do Espírito Santo para se cumprir aquilo que foi falado lá por Joel, capítulo 2 de Joel, quando ele diz que derramaria, o Senhor dizendo que derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Então, mas este Espírito, ele deve ser, este movimento, ele deve ter este reavivamento sempre, porque o Espírito Santo já foi dado, o Espírito Santo já desceu em Atos, mas por causa da nossa própria negligência, do nosso próprio pecado, não é? Aí o Espírito Santo se afastou de certa forma, né? Houve um momento terrível na igreja, que é exatamente a idade das trevas, então tudo ficou muito mais difícil. Porém, o Espírito Santo não deixou de agir, porque exatamente no final do século XX, o Senhor começou a agir de maneira mais poderosa, mais veemente, não é? Reavivando de fato aquilo que aconteceu lá em Pentecostes, né? Então é por isso que o comentarista traz aqui a sua fala nesse sentido, né? E aqui nós temos aqui no segundo subponto a plenitude do Espírito. Então é aquilo que nós falamos, né? A experiência da salvação, né? Acontece primeiro a experiência da salvação, o Espírito Santo tem uma participação fundamental, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E o segundo ponto é exatamente o batismo no Espírito Santo, que nós também já falamos sobre isso daqui. Há um questionamento aqui, porque não entendemos que Paulo estava inaugurando uma espécie de fórmula
batismal no Espírito Santo, né? Que seria a imposição de mão. Não é assim. Não quer dizer que sempre em que se alguém vai impor a mão sobre a outra pessoa para receber o Espírito, significa que a pessoa vai receber apenas desta forma. Deus faz desta forma, mas há outras formas também de Deus batizar no Espírito Santo, tá bom? E aqui, meus irmãos, no subponto 3, nós temos aqui a história de Daniel Berg e de Gunnar Vingre, e que é aqui que eu quero a atenção dos irmãos para nós falarmos a respeito desse gráfico que você já observa aí na tela, né? Então, o Pentecostes no Brasil, a história de Daniel Berg e Gunnar Vingre, tá? Então, esse gráfico, irmãos, ele está dividido em 5 pontos, tá bom? 5 pontos. A leitura dele é na horizontal, né? Ponto 1, 2 e 3, e depois retorna lá para o início, na parte de baixo, 4 e 5. Então, são 5 pontos em que nós procuramos resumir, tá bom, irmãos? Porque não tem como nós falarmos dessa história que é grande, a história da Assembleia de Deus, em apenas 5 pontos. Mas nós procuramos resumir porque é um gráfico, então nós não vamos colocar toda a história, não podemos abarcar toda a história. Mas é uma visão panorâmica, tá bom, professor? Para você poder entender, isso daí é muito importante para a nossa identidade, para a história da nossa Assembleia de Deus, tá bom? Então, todo o tópico 2, esse subponto 3 e o tópico 2, porque, olha, começa aqui no subponto 3, né? Chamados por Deus, pregação do movimento pentecostal, aí vai falar da irmã Celina de Albuquerque, crescimento e perseguição, curas divinas. Então, tudo que nós vamos falar nesse gráfico aí, está aqui, ou tudo que está aqui no tópico 2 está nesse gráfico, tá bom? É uma parte da história que é importante nós resgatarmos e esses gráficos nos ajudam a compreender melhor, tá bom, irmãos? Então, meus queridos, nós temos aqui o ponto 1 desse gráfico e a gente fez aqui ampliado para você enxergar melhor, né? Para você ver melhor. Então aqui nesse primeiro ponto a gente conta a história resumida desses dois homens de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingre, né, que são suecos, mas viajaram para os Estados Unidos, né, para ali também fazer a obra do Senhor, né, como missionários na obra do Senhor. E eles tiveram esse encontro com a pessoa do Espírito Santo por meio do batismo no Espírito Santo. Eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito. E é claro que uma pessoa que é cheia do Espírito, o seu desejo é mostrar para as outras pessoas, falar para as outras pessoas do que o Espírito Santo faz, do que o Senhor Jesus faz na vida das pessoas. Por isso que uma das marcas, se não a marca principal da Assembleia de Deus, é exatamente essa marca evangelizadora, essa marca por missões, esse amor, essa paixão por missões. E não é à toa que a Assembleia de Deus é a denominação que mais cresce no mundo nesse sentido, não é? Porque, de fato, o Espírito Santo nos impulsiona para a pregação da sua palavra. Bom, eles foram batizados e receberam também o chamado lá nos Estados Unidos para viajar ao Brasil. É muito interessante, irmãos, como tudo isso aconteceu de maneira assim tão digamos assim, particular do Espírito, né? Desde o momento, porque, veja bem, eles estão saindo, né, lá daqueles países escandinavos, né, que são mais conhecidos pelos vikings, né? Hoje tem muitas séries falando sobre esses personagens, né? País frio, né? Muito, muito frio,
cultura diferente. Então veja bem, e isso eles já tinham ido para os Estados Unidos e estavam ali, né, também tendo conhecimento de uma cultura também diferente, né? Agora eles estavam saindo de lá para um outro país, de uma cultura totalmente diferente, de um clima totalmente diferente, de uma língua totalmente diferente. Ou seja, eles estavam fazendo a obra de Deus realmente por amor, quando você olha para o que aconteceu, né? Então, com poucos recursos, eles descobriram, né, que o Pará ficava no Brasil e embarcaram assim para o nosso país. É bom que a gente mostre, que a gente fale lá para os nossos alunos, né, para relembrar, exatamente porque isso tem a ver com a questão do Espírito Santo. Porque como foi que eles resolveram ir para uma terra estranha, de uma língua estranha, de um povo diferente, de cultura diferente, né? Porque o Espírito Santo falou. Então, tem a pessoa desse pastor Adolfo Uldin, que profetizou a ida deles para o Pará. Eles estavam orando, né? E o Senhor usa ele em profecia, dizendo que eles tinham que ir para um lugar chamado Pará, né? É interessante, irmãos, uma curiosidade, é que nesse momento também da profecia, segundo alguns pesquisadores, né, esse Adolfo Uldin, ele teria falado também algumas frases em português, sem nunca ter conhecido o idioma. E ali foi uma forma de identificação, porque os missionários ouviram aquela língua estranha, mas que era uma língua, né, da terra, porque não eram línguas celestiais, eram línguas terrenas, era o português, né? E isso foi importante porque quando eles estavam na viagem, né, eles tiveram contato pela primeira vez com alguém que falava esse idioma e eles fizeram, né, a relação com o que foi falado na profecia, porque na profecia de Adolfo Uldin ele falou algumas palavras em português. Isso foi muito importante, né, irmãos? E então eles foram olhar no mapa para ver onde é que ficava essa palavra Pará, né? Belém, onde é que ficava. E eles descobriram, né, então que o Pará ficava no Brasil, né, bem distante ali de onde eles estavam, então eles tinham que cruzar, né, um continente para chegar, então, no Pará, né? E Deus vai organizando todas as coisas, Deus vai ordenando todas as coisas, Deus vai orientando todas as coisas, porque de fato foi uma viagem, né, na direção do Espírito, né? Hoje você tem a parte missiológica muito bem organizada, não é? Você tem estudos de transculturalismo, onde você vai estudar sobre a cultura daquele país, a língua daquele país, os costumes daquele país, para que a pessoa pelo menos tenha uma noção quando chegar lá, né? Mas eles não tiveram esse tipo de estudo, né? Nem da língua do país eles tiveram. Mas ainda assim eles foram obedientes à profecia, à voz do Espírito Santo, porque eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Assim, irmãos, em 5 de novembro de 1910, eles embarcaram lá no navio Clemente, né? Embarcaram para o Pará, né? São 14 dias de viagem que eles tiveram. É interessante que na própria viagem já houve a primeira alma, a primeira pessoa que se converteu ao Senhor, né? Inclusive, conforme eu tinha dito para os irmãos, é nesse momento que eles tiveram o contato, porque havia brasileiros, né, retornando para o Brasil, né, para o Pará, e eles tiveram contato pela primeira vez com o idioma, embora eles tenham reconhecido, porque a profecia de Adolfo Uldin foi falado palavras em português e eles conseguiram identificar. Nessa viagem havia uma pessoa que estava com problemas, né, espirituais,
inclusive estava pensando em se suicidar, em tirar sua própria vida, mas essa pessoa, eles ali oraram por eles, né, por aquela pessoa, e aquela pessoa desistiu, né, de tirar sua própria vida e aceitou a Cristo, né? Então foi a primeira pessoa que eles ganharam para Cristo nesta viagem missionária, né? Muito interessante isso daí também. Meus amados, adiantando um pouco aqui, nós chegamos no ponto 2, quando eles chegam ao Brasil. Então foram 14 dias de viagem, né? Conhecendo já ali um pouco da cultura, começando a conhecer um pouco, né, da cultura. Eles falavam muito sobre essa questão da cor da pele, né, porque eles vêm de um país nórdico, né, um país que é muita neve, é muito frio. Então é evidente que a cor da pele dele é bem branca, não é? E eles já tiveram essa diferença, não é? Claro que não é um problema, né? Isso, ninguém está falando aqui nada de racismo, né? Eles só ressaltaram nos diários toda essa diferença cultural, né? Começando com isso também, questão da pele, questão da língua e tantos outros costumes que eles depois foram adquirindo. Então eles chegaram por fim no Brasil, 19 de novembro de 1910, perdão, 1910, chegaram no Brasil, né, em Belém, no estado do Pará, né, 14 dias de viagem, né. Eles ressaltam, irmãos, nos diários, né, deles, que, claro, toda pessoa que viaja, quando retorna, ela sempre deixa alguém ali naquele lugar de onde ela viajou, né? Vamos supor, a pessoa deixou o Brasil, viajou para os Estados Unidos, mas ela deixou família, parentes, filhos, esposa. Quando ela retorna, é de praxe, é de costume, né, que a família esteja ali para receber aquela pessoa que estava voltando, né? E eles perceberam isso, né, a alegria das pessoas em receber os seus entes queridos, né, os seus parentes. Porém, eles não tinham ninguém que os recebesse. Claro, porque eles eram estrangeiros, eles não tinham ninguém aqui, né? Isso é importante que se diga porque, volto a dizer, volto a repetir, as missões hoje elas já estão um pouco mais evoluídas nesse sentido, não é? Quando você vai para um outro país, geralmente tem alguém ali que receba, né? Você não vai de qualquer forma, né? Você vai, mas alguém vai lhe receber ali, lhe acomodar de alguma forma e você vai começar a obra missionária. Mas eles não tinham ninguém que os recebesse, eles não tinham nem sequer para onde ir, né? É importante, irmãos, que se diga que a Assembleia de Deus, conhecida aqui Igreja Mãe, né, na pessoa do pastor Samuel Câmara, geralmente eles estão fazendo isso, essa teatralização, né, da chegada dos pioneiros, né? Então vai ali alguns irmãos, né, vestidos da época, inclusive o pastor Samuel e outros pastores também, a esposa, né, a irmã Rebeca, assim como dois personagens, né, caracterizados de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então eles fazem esse trajeto, né, deles chegando ali, e você está vendo aí a imagem, né, essa imagem aí é do que seria o Ver o Peso, né, o cais das docas, aonde eles chegaram, né. O Ver o Peso é um mercado grande, conhecido aqui de Belém, até hoje está aí, né. Então a Assembleia de Deus faz essa teatralização, né, mostrando como foi o trajeto deles ao chegar aqui, ao caminhar, né, pelas ruas, né, eles estavam com fome, então chegaram em um restaurante e comeram ali a primeira comida brasileira, né, claro que é diferente lá de onde eles estavam, né, mas ainda assim com fome eles
chegaram na Praça da República, que existe aqui, né, uma chamada Praça da República, e ali, como aqui tem muitas mangueiras, eu estou falando aqui, tá, irmãos, porque eu estou em um bairro que é próximo aqui a Belém, né? É um município aqui de Belém, né? Ananindeua é um município que é ligado a Belém, né? Por isso que eu estou falando aqui. Então eles chegaram aqui, eles chegaram na Praça da República, e aqui tem conhecida como a cidade das mangueiras, porque tem muitas mangueiras, né? Desde aquela época já existia muitas mangueiras, né? E eles, né, comeram manga pela primeira vez, eu imagino, né, aqui no Brasil, né? Chuparam manga, se alimentaram ali, até que Deus foi orientando tudo, encontraram alguém que falava inglês, né, que era um pastor, depois um editor de um jornal, aí tudo foi se encaminhando, né, um pastor metodista que apresentou, porque eles vinham da Igreja Batista, então apresentaram ele para um pastor da primeira Igreja Batista aqui de Belém, né, onde ele ali conversou com eles, aí eles solicitaram, porque também o pastor falava inglês, e solicitou que ele conseguisse um lugar, né, mais barato para eles pagarem, porque no hotel onde eles estavam era $16, se não me falha a memória, e o pastor consentiu que eles ficassem em uma parte da casa dele, né, por um valor menor, e como se fosse uma espécie de porão, né? E ali eles ficaram ali, né? Eles dizem que era bem quente, porque, claro, né, eles vinham de um país muito frio, né? E chegaram aqui nesse clima tropical aqui do norte, especialmente aqui no Pará. Então, eles chegaram aqui e nesse quarto, né, apertado, né, muito mosquito, né, muito, a gente chama, alguns lugares chamam de pernilongo, né, mas eles, mesmo assim, eles, né, claro, já viram aquela dificuldade, mas mesmo assim Deus foi orientando tudo e eles ficaram ajudando esse pastor na igreja batista, né. Mas eles também, irmãos, fizeram as reuniões, né, faziam as reuniões nas igrejas, né, no local onde eles estavam, né? Fora da igreja, eles faziam lá no local onde eles estavam. E as pessoas começaram a ver a forma como eles cantavam com mais entusiasmo, né? A forma como eles oravam, sem muito aquele formalismo, né? Porque há igrejas aí que realmente a sua liturgia é aquela, não estamos aqui a criticar, mas a verdade é que é isso, né? Então tem aquela forma de adorar ali, mas houve essa percepção da forma deles adorar, e eles começaram então a dar bastante vazão, bastante abertura para o Espírito Santo agir, e de forma que as pessoas iam ali, onde eles estavam, naquele porão, naquele local, naquele quarto ali, adorar a Deus ali naquele lugar, né? E o Senhor começou a agir, né? Curas começaram a acontecer, que era algo que a Igreja Batista, né, bem tradicional, até hoje também são assim, eles não incentivam muito, né, porque são cessacionistas, né, então vão dizer que isso ficou para o passado, né. Mas aí o pastor da igreja percebeu e chegou em um momento lá, né, lá no quarto deles, onde eles estavam fazendo digamos, esses cultos familiares, né, ali. E o pastor percebeu, né, e questionou aquilo, por que eles estavam fazendo aquilo, e houve ali aquele impasse, né. O certo é que chegaram um momento de que não podiam mais continuar ali. O próprio pastor disse que não queria mais a presença deles lá naquele lugar, né? E se os outros irmãos também queriam continuar na igreja, tendo a forma tradicional de adorar, ou se queriam
aderir a esse novo mover, que era o que o pastor dizia, né? Que era um novo mover, né? Que eles estavam ensinando heresias, porque essa questão de curas, a questão do batismo tinha ficado lá para trás, né? Não era mais necessário, aquela questão cessacionista que nós já conhecemos muito bem, né, irmãos? O fato é que os irmãos que estavam ali não retrocederam, né, mas resolveram permanecer com os dois homens de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, porém não mais ali naquele lugar, né? Então é quando acontece o batismo então da irmã Celina, que é esse gráfico aí que vocês estão vendo, né? O terceiro ponto, né? As primeiras chamas do avivamento, né? É quando eles começaram então a sair de lá e Deus, né, foi abençoando, foi mostrando um lugar para eles começarem a adorar. E tem a primeira igreja, né, a primeira igreja pequenininha, mas foi a igreja que eles começaram, né, ali esse movimento com 17 irmãos, foram 17 irmãos que saíram. No dia 8 de junho que você está vendo aí, de 1911, Deus batizou a irmã Celina Albuquerque, né, sendo a primeira pessoa no Pará que recebeu o batismo no Espírito Santo. A lição também ressalta isso. A primeira pessoa no estado, né, porque existe aí também uma argumentação de que já havia também alguém, né, uma determinada denominação que estava aqui, que estava no Brasil e que recebeu também o batismo no Espírito Santo. Mas no Pará, acertadamente, ou nós podemos afirmar que de fato é a irmã Celina Albuquerque que recebeu o batismo no Espírito Santo. Os cultos eram realizados ali na casa da irmã Celina, até que depois, né, eles foram sendo realizados numa igreja que eles já conseguiram, né? Eles começaram também a viajar, irmãos, para o interior do Pará, né? Interior do Pará. Nesse ponto aqui, ponto quarto, é essa questão como o Pentecostes, como esse movimento foi incompreendido, né? Primeiro, pelo pastor, que de fato não aceitava aquele tipo de manifestações espirituais, então, né, expulsou, essa é a expressão correta, né, os pioneiros, né, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, juntamente com esses outros irmãos. Você pode também ver aí, tá a irmã Celina e os outros irmãos que também foram juntos, né? Deus realizou muitas curas, Deus realizou muitos milagres, né? Pessoas eram salvas. E é claro que em 18 de junho de 1911 é que tem-se aí essa data do nascimento da Assembleia de Deus, né? Então, desde o início, a Assembleia de Deus, esse movimento, porque na verdade eles não queriam formar uma igreja, né? Eles estavam ali trazendo a mensagem pentecostal que não foi aceita pela igreja batista, né? E o pastor da época convidou eles a sair. Então esse movimento foi começando a crescer porque muitas almas foram sendo ganhas aí, né? Em pouco tempo, em cerca de 10 anos, né, já tinha um número grande, se não me falha a memória, 350 irmãos, né, aceitaram, foram batizados em águas, 276 foram batizados no Espírito Santo, porque aí o movimento começou a explodir, né, irmãos? Você está vendo aí, irmão, o quinto ponto, né, desse infográfico. A perseguição inicia, mas a igreja cresce. Olha que coisa interessante.
Você está vendo aí a foto da irmã Celina, já os primeiros obreiros, né, pastores, a igrejinha pequena, né, quando começou. É, alguns pontos aqui, irmãos, são só alguns, porque você pode achar isso no Diário do Pioneiro. Nós consultamos aqui um trabalho, né, que foi feito por um pastor aqui local, que fez uma pesquisa muito ampla falando da história da Assembleia de Deus, né? Pastor Jonas Borges e a sua esposa, né? Então ele registrou tudo isso daí e é muito interessante, né? A obra dele, inclusive, é citada no livro Movimento Pentecostal, Enciclopédia Pentecostal, né? Editado pela CPAD, tá bom? Então eu peguei aqui pelo menos 8 pontos para falar mais ou menos dessa igreja é, inicial, né? Nessa Assembleia de Deus que foi, no início não era Assembleia de Deus, mas depois eles colocaram o nome Assembleia de Deus. Então, algumas curiosidades. Por exemplo, os batismos, como eles não tinham tanque batismal, né? Os batismos eram feitos à noite por causa da perseguição, né? E eles eram feitos no rio, né? À beira-rio, tá? Há casos, e o nosso pastor Elinaldo Renovato, ele cita isso daqui, né? Exatamente nessa parte da perseguição, né? De uma turba de fanáticos religiosos. Quando a gente fala de fanáticos religiosos, irmãos, sendo mais específico, não adianta a gente, né, colocar a questão para debaixo do tapete, eram de fato pessoas da Igreja Católica, eram católicos mesmo, né? Alguns deles eram até incentivados pelo próprio padre local, que achavam que esses homens eles eram papas do inferno, papas do diabo, ou seja, eles sempre procuravam denegrir, né? A igreja, na época, procurava denegrir a imagem desses homens de Deus que estavam só fazendo bem, né? Deus usando eles para curar enfermos e tudo mais, né? Então, tem esse caso dessa turba de fanáticos armados com facas, né, que queriam impedir o batismo, mas Deus interveio de forma que eles ficaram ali parados, ali não conseguiram, né, realizar o intento deles, que era ferir mesmo os missionários. Eles viajaram muito pelo interior, ganhando almas, batizando-as, né? Também muitas curas eram realizadas, porque o movimento pentecostal ele cresceu, né, sobre de fato essa bandeira, né, que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, né? Então esse era essa tríade que existia e de fato muitas curas eram realizadas, né? E eles eram inclusive acusados de curandeirismo, né? De que o próprio diabo estaria curando, né? Era essa acusação que as igreja católica, né, faziam. Eles eram muito perseguidos pelos padres nas cidades, né? Em uma dessas cidades onde ficava hospedado, a igreja a casa foi apedrejada, né? Sofreu ameaças de incêndio, tanto que uma vez o próprio Vingre teve que fugir, né? Uma irmã veio avisar que havia um grupo de pessoas que estavam indo para lá onde ele estava, né? Para causar mal nele, para ferir, e ele fugiu. Nessa época ele já estava doente de uma dessas doenças tropicais, porque aqui, naquela época, a questão de malária era muito forte, febre amarela, né? E ele teve que fugir para a floresta, né? Mesmo debilitado da enfermidade, né? Mas Deus deu vitória e ele conseguiu sair ali daquela situação. De forma, irmãos, está aqui, olha, de 1911 a 1914, 384 pessoas foram batizadas em águas e 276 batizadas no Espírito Santo, apesar da perseguição. Ou seja, quanto mais a perseguição aumentava, mais Deus trabalhava, né? É interessante que essa perseguição,
eu coloquei aqui algumas dificuldades, né, que esses homens de Deus enfrentavam, mas essa perseguição, ela vinha principalmente do lado religioso, que era exatamente a Igreja Católica, né, que era dominante, né, no sentido de que havia um respeito das autoridades, principalmente autoridades policiais, aos padres, né, à própria igreja, e isso fazia com que eles tivessem ou exercessem um certo domínio sobre as autoridades, né, no sentido de mandar perseguir esses homens, porque na linguagem dele eram pessoas demoníacas, né, estavam fazendo uma obra do diabo, então havia esse conluio, né, essa trama entre eles para perseguir os servos de Deus. Irmãos, isso aconteceu, acredito que vocês sabem dessa história, mas isso aconteceu em muitos rincões do Brasil aí, né? Em muitos lugares do Brasil, né? Onde os servos de Deus eram desbravadores, estavam ali pregando o evangelho, mas eles eram duramente perseguidos, né? Pelas autoridades religiosas, né? Mas ainda assim a igreja continuou crescendo, porque Deus continuou operando, não é? Muitos milagres, muitas curas, Deus continuou agindo, porque de fato esse movimento é um movimento do céu para a terra, né? Por isso que nós questionamos muito essa coisa de dizer que você pode copiar um avivamento que está acontecendo em algum lugar. Ninguém pode copiar. O que nós podemos é clamar para que o Espírito Santo que está agindo naquele lugar venha agir também no nosso meio. Não necessariamente da mesma forma, porque o Espírito sopra onde quer, como ele quer, com quem ele quer, da forma como ele quer. Mas o que importa é que o Espírito continua agindo nos dias de hoje. Então, foram muitas as dificuldades que esses homens de Deus enfrentaram para que o Evangelho chegasse até aqui no Brasil, né, para que a Assembleia de Deus se tornasse essa potência que vamos falar daqui a pouco. Então, eles enfrentaram dificuldades linguísticas, que nós falamos aqui para vocês, né? A língua lá da Suécia é completamente diferente, inclusive do inglês, inclusive também do português. Então você já tem aí pelo menos 3 línguas que eles tinham que entender de alguma forma, né? Tanto é que havia ali o acordo entre eles, enquanto um trabalhava para trazer o sustento, né? O outro estudava, né? Tinha aulas de português e quando chegava à noite, então um repassava para o outro nesse sentido, para que os dois pudessem ter algum conhecimento sobre a língua, né? Aí tem a questão cultural, a comida, a forma de agir das pessoas, né? Outras dificuldades são as doenças naturais, né? Porque é interessante isso, não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas enquanto Deus usava muito esses homens para as curas, né? Muitas vezes eles mesmos não eram curados, né? Mas Deus tinha misericórdia e foi preservando ali a vida deles. Então, tiveram dificuldades religiosas, dificuldades climáticas, né? Do próprio nosso clima aqui, tropical, e dificuldades também financeiras. Meus irmãos, para nós encerrarmos ponto 3, temos aqui a expansão do movimento pentecostal, quando o pastor coloca que o modelo utilizado foi o modelo centrífugo, onde a igreja cresceu, né, de dentro para fora, né? Mas é importante nós entendermos uma coisa, pelo menos 3 pontos, né, é importante que contribuíram para o crescimento da Assembleia de Deus. Primeiro, ardor evangelístico, né? Eles tinham o Espírito Santo estava na vida deles e o Espírito Santo compunge, o Espírito Santo impulsiona o crente para a pregação do Evangelho. Então eles tinham esse ardor missionário, né, esse ardor evangelístico por ganhar almas, né?
o segundo ponto importante do crescimento da Assembleia de Deus é exatamente a oração. Eles oravam bastante, né? Inclusive eu estava lendo como eles resolviam, Daniel Berg e Gunnar Wingre, problemas entre eles, né? Quando havia discordância entre eles. Já imaginou se isso alguns pastores fazem, né? Deveriam fazer isso nas convenções, quando o clima fica muito quente. Eles diziam que quando o clima entre eles ficava quente, eles paravam um pouco, dobravam os joelhos e iam orar. E na oração Deus confortava, Deus consolava, Deus animava, Deus dava orientação e eles entravam em acordo sobre aquele determinado assunto e assim eles seguiam. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou, irmão, se isso também acontece, né? Nas igrejas, né? De maneira geral, para que a gente não entre em contenda com ninguém, mas sim resolva os problemas com oração. Então, a Assembleia de Deus também cresceu muito pela questão da oração, pela questão da simplicidade, porque era uma igreja que entrava e ainda hoje assim entra nos lugares mais longínquos, naqueles becos, vielas, né? Nos lugares mais difíceis a Assembleia de Deus entra para levar o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria apenas de trazer um dado importante, né, que fala sobre esse crescimento acentuado da Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus, segundo dados do IBGE, ela cresceu, foi a igreja que mais cresceu, né? Entre 2000 e 2010, ela passou de 8,4 milhões de fiéis a 12,3 milhões de fiéis, né? Em 2017, também segundo o IBGE, ela passou para 22 milhões e 500 mil pessoas, né, membros, né? Em 2022 havia aquela estimativa de que ela chegaria a 100 milhões. Né? Então é a igreja, irmãos, que mais tem crescido por causa desse fervor, desse vigor missionário, desse vigor espiritual, desse avivamento que tem acontecido. Então, eu quero encerrar essa palavra dizendo a você que a gente ore para que Deus envie um verdadeiro avivamento, um avivamento que não seja superficial, mas um avivamento que faça com que a gente reveja nossos conceitos, a nossa vida com Deus e busque para que o Senhor nos dê orientação em relação à pregação do Evangelho, visando a vinda do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.